Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará, o Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. Do início cantemos. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro? Vem do Criador dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará, nem dormirá. O meu protetor me ajudará. Por quê? O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. Quantos amam ao Senhor, digam amém. De dia e noite, de dia e noite estás comigo, é socorro e escudo nas tribulações. Guarda minha entrada e minha saída, e abençoa os que têm em seu nome. O Senhor me livrará, o Senhor minha alma guardará. Declare isso, meu irmão. O Senhor me livrará, o Senhor me livrará do mal, minha alma. O Senhor te adoremos, Senhor, nessa noite. Tu és o nosso ajudador. Te adoremos, Senhor. Texto da palavra de Deus, Salmo 121. Eu olho para os montes. De onde que vem o nosso socorro? Vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Meu irmão, saiba que Deus está com você. Ele jamais te deixará, nunca vai te abandonar. Está todos os dias com você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos oferecer a nossa gratidão ao Rei da Glória. Ele nos livra do mal, está conosco. Aleluia! Vamos celebrar, amados, com alegria.
E te amarei.
cantar mais uma vez? Levante as mãos. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Nesta noite, meu irmão, o nome mais santo de Deus na Bíblia é Pai. Qual é o nome mais santo de Deus na Bíblia? Não é Jeová Jireh, não é Jeová Rafá, não é Jeová Nissi, mas o nome mais santo de Deus na Bíblia é Pai. E uma das coisas que Deus mais se agrada é ser reconhecido por nós como Pai. E existe uma grande diferença, né? De nós, uma diferença relacional entre conhecermos Deus como Deus e Deus como Pai. Muitos conhecem um Deus, como alguém distante, mas outros conhecem, aqueles que são íntimos do coração de Deus, conseguem conhecer Deus como Pai. Amém? Quantos conhecem Deus como Pai? Abba Pai, que no sentido, né, original, lá no aramaico, significa papaizinho, é a expressão mais íntima. Abba Pai significa papaizinho. Deus quer ser reconhecido como Pai. Quando a gente entende estas coisas, meus amados, até a nossa oração muda. Até a nossa oração muda. Aquela oração de angústia, né? Aquela oração angustiada, triste, muda. Quando as pessoas oram assim, naquela angústia, parece que elas mostram que elas não conhecem Deus como Pai. Elas estão falando com ídolos e não com o Pai. Porque quem fala com o Pai é capaz de falar com o seu coração em paz. Temos livre acesso à presença do Pai. Porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão. O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Você quer ser um verdadeiro adorador? Quantos querem ser verdadeiros adoradores aqui? Uma das marcas do verdadeiro adorador é que ele é íntimo do coração de Deus e por isso ele conhece Deus como Pai. Que seja assim na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Levante o seu rosto aos céus, levante as suas mãos e adore ao Pai. E adore ao Pai. Diga: eu te adoro, meu Pai. Posso ouvir a sua voz, meu irmão? Posso ouvir a sua voz de adoração? Vamos encher esse ambiente com adoração. Não fique em silêncio não, meu irmão. Abre os teus lábios e adore ao Senhor. Diga: obrigado, porque eu te reconheço como Pai. Tu és Pai para mim. Aleluia. Pai nosso que estás no céu. Oh Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Tu és o Alfa, o Ômega. Nós acabamos de cantar.
Tu és alfa, ômega, princípio, Tu és o fim. Tu és o nosso Salvador, Tu és o Messias. Louvado seja o Teu nome. Tu és o nosso libertador, Tu és tudo para nós. Obrigado, Senhor, pela salvação que há no Teu nome. Oh Pai, por isso nesta noite nós nos curvamos diante do Senhor. Que nesta noite todo joelho se dobre, toda língua confesse que Tu és o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Para a glória de Deus o Pai. Reconheça o teu Pai nesta noite com forte aplauso, meu irmão. Reconheça o teu Pai com forte aplauso, meu irmão. Pode ser mais forte, meu irmão. Vibra com intensidade, meu irmão. É o teu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o nosso Pai, oh Senhor. Você vai repetir comigo essa canção. O teu grande amor, o teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em Ti. Por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Quantos amam ao Senhor? Aleluia! Então cante comigo, meu irmão. O teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em Ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso vivo para falar do teu amor, e por isso te louvo, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor, para falar do teu amor. Aleluia, Jesus. Somente a igreja cante por isso. E por isso te louvo. Levante as suas mãos aos céus e cante. E por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do
Essa é uma noite de adoração. e por isso te adoro, E por isso eu vivo para falar do teu amor. A última vez vamos cantar bem forte ao Senhor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, Senhor, e por isso eu vivo para falar do teu amor, do teu doce amor. Tu és um Deus de amor, nosso Pai, o nosso Pai. Ao Deus de amor a glória, ao Deus de amor a honra, ao Deus de amor o nosso louvor. Cantamos um novo cântico, um cântico de adoração, um cântico de louvor ao grande Rei, em adoração, em adoração, em adoração. Aleluia. Aleluia. Não se canse de aplaudir ao Rei, ao nosso Pai, ao nosso Pai, ao nosso Pai. Te aplaudimos, Pai. Vamos dar as mãos uns aos outros. Antes de eu passar a palavra aqui, vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos orar. É o primeiro dia, a abertura dessa conferência. Eu queria convidá-los nesta noite para nós orarmos e pedimos para que Deus se manifeste de maneira poderosa. Você quer sair daqui transformado, meu irmão? Às vezes a gente vai para um congresso e a gente logo diz, né? Eu quero ser impactado. Amém. Que seja assim também na sua vida, mas mais que impactado, que você saia daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Nós vamos orar. Eu queria convidar você a orar pela pessoa do seu lado. É o primeiro dia, de repente as pessoas chegaram cansadas, estão angustiadas, estão uma série de coisas, passando por dificuldades, problemas. E eu creio no poder da oração, porque a oração do injusto muito pode em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Vamos orar, queridos. Comece a levantar a sua voz e comece a abençoar. Abençoar significa liberar para prosperar. Abençoar significa falar bem de alguém. Então você vai abençoar, você vai falar bem para o seu irmão, você vai desejar o bem para o seu irmão. Nessa noite, levante o seu clamor e diga assim: meu Deus, nesta noite toca o meu irmão. Toca o meu irmão de maneira especial. Toca, meu irmão. Toca a sua mente, o seu corpo, renove as suas forças. Venha renovar as suas forças, meu Deus. Oh, fala conosco nesta conferência. Fala conosco nesta conferência de louvor e adoração. Que possamos aprender cada dia mais, nesses dias que estaremos reunidos. Que possamos aprender o que é realmente ser verdadeiro adorador. Porque o Pai continua buscando, procurando os verdadeiros adoradores. Senhor, fala conosco, trata no nosso caráter, trata conosco na nossa vida, no nosso íntimo, ó Deus. Fala conosco, que possamos nesses dias te conhecer mais, que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Transforma-nos, aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Opera um milagre na minha vida, opera um milagre na vida do meu irmão. Enche com o Teu Espírito Santo, enche com o Teu Espírito Santo nesta noite, nesses dias, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo flua com total liberdade, porque aonde está o Espírito de Deus há liberdade. Oh, em nome de Jesus, que haja milagres nesses dias, que haja manifestação do Teu poder nesses dias, que haja cura, em nome de
Jesus, profetizamos neste lugar a tua bênção, ó Deus, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E por isso te louvo. Seja o nome do Senhor, amém, querido? Não ouvi, amém? Você pode sentar. Desde que nós começamos a trabalhar essa terceira conferência, o Senhor colocou no nosso coração um único nome. Aliás, em cada Louvo ABC foi a mesma coisa. Primeira conferência da adoração em 2005, o Senhor nos trouxe o nome do pastor Nelson Bomilcar, que dispensa qualquer apresentação. Na segunda conferência de louvor e adoração, 2006, o Senhor nos deu o nome de Sidney Costa, que também dispensa qualquer comentário. E para essa terceira conferência, o nome que o Senhor nos deu é do pastor Gerson Borges. Vem cá, Gerson. Sabe, querido, eu poderia dizer para você do músico, eu poderia dizer para você do poeta, poderia dizer para você do compositor, do pastor. Eu poderia traçar uma série de aspectos e adjetivos do perfil desse homem, desse grande homem em todos os sentidos, né? Mas eu entendo. Não, eu mandei trancar. Está perguntando se tem saída por aqui para ele fugir. Mas eu não poderia dizer nada a respeito desse homem, queridos, se uma palavra não fosse a mais pura expressão da verdade. Se ele é compositor, se ele é poeta, se ele é músico, se ele é pastor, qualquer que seja o que ele venha a exercer, é porque ele é um homem de Deus. Um homem que tem andado segundo o coração do Senhor, que tem vivido com a sua família a glória de Deus em toda a extensão, toda a profundidade, toda a intensidade. O que tem a dizer a nós não é fruto de outra coisa que não da sua caminhada com o Senhor. E por isso nós entendemos, como liderança da conferência, toda a equipe de trabalho, que esse era o homem que o Senhor tinha para nós. Pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu trabalho, mas acima de tudo, pelo homem de Deus que ele é. O conheço há quase 10 anos. O admiro, o amo, e ele não faz ideia de como tem sido companheiro, de como as suas músicas têm enchido o nosso coração nas horas da mais forte e seca saudade. Louva a Deus pela tua vida, pelo que você é para esse povo, mas pelo Deus a quem você serve e pelo que esse Deus tem feito na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor por você, por aquilo que Ele já te deu para falar ao nosso coração. Que Ele te unja como já te ungiu, que Ele te encha como já te encheu, e que agora Ele te faça transbordar para que tudo isso chegue a nós. Seja bem-vindo, querido. Meu celular. O meu celular tocou, eu vou dar uma corridinha para atender e volto amanhã.
Getúlio querido, igreja querida, amigos, muitos amigos aqui nessa noite. Uma honra para mim estar aqui nesses 3 dias, abrindo a palavra e repartindo-a com vocês. E eu quero dizer que eu estou muito feliz porque finalmente me encontrei com o pastor Ronaldo. Eu falei para ele aqui antes de começar, a gente se cruza em alguns momentos. Ele estava em Paraty, ministrei 2 dias, depois ele chegou. E teve um outro episódio, não sei se foi aqui, foi também, né? Enfim, mas sabe o que eu estava lembrando? Eu lembrei de 2 coisas muito legais enquanto você ministrava o nosso coração, irmão. 20 anos atrás, 1987, a primeira vez que eu vim a São Paulo, não fazia ideia que hoje seria um paulista honoris causa, quase torcedor do São Paulo, se bem que uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? A divergência no corpo. A primeira vez que eu vim a São Paulo, vamos subir o nível de novo, né? Foi para ir na Comunidade da Graça, Eponina, né? Eponina, lá na Vila Carrão. E eu lembro do impacto que foi ouvir o Ademar, hoje amigo, ministrando, cantando aquelas canções tão cheias de vida de Deus, tão compostas aos pés de Cristo. Cristo é a nossa vida. Lembram? O motivo do louvor em nosso novo coração. Só um. Depois pede para ele cantar junto aí, né? E eu lembrei disso. E outra coisa, ouvindo o teu som, a tua ministração, esse pop gostoso, né? Tão bem executado. Glória a Deus pela excelência do ministério de vocês, de coração. Cadê o menino do baixo? Muito bom, muito bom. Eu lembrei de um evento que tem nos Estados Unidos chamado Passion, não sei se você conhece, que é um negócio assim, 18 mil jovens, algumas bandas. É extraordinário. Eu trouxe agora do Rio de Janeiro um DVD. A gente tem que entrar, irmãos. A gente tem que entrar em todos os estilos, todas as áreas, todos os segmentos, todos os lugares remotos e trazer a glória de Deus para esses lugares. Amém? Com beleza, com arte, com criatividade. Eu estou um pouco preocupado com o horário, mas deixa eu desestressar. Deixa eu diminuir a ansiedade de vocês. Agora são 9, 10, vamos ver se a gente termina às 10. Eu ia cantar uma canção, mas não vou cantar para ouvir de novo o Ronaldo e depois eu vou dizer por quê. Tem a ver com o que eu vou falar. Tá bom? Deixa eu me encontrar aqui. A primeira coisa que eu queria que você fizesse, que a gente fizesse juntos nessa noite, é a seguinte. Se vocês me permitem, eu queria que vocês saíssem do lugar e sentassem durante os próximos 50 minutos ao lado de alguém que você não conhece. Mas eu sou tímido, eu também estou aqui na frente falando, né? Vamos fazer isso? Será que você se permite isso? Amém, irmãos? Amém ou não? Sim ou não? Isso. Do lado de uma pessoa que você nunca viu. Isso. Rapidinho, rapidamente. Isso, faça uma santa bagunça aí rapidamente. Por favor. Isso. Obrigado, amado. Tem uns de dura serviço que não estão dando a mínima, né? Mas a gente vai orar por eles. Não é, pastor Getúlio? Tem uns de coração incircunciso que não ouvem a orientação pastoral, né? Faça isso agora. Agora, a primeira bênção que lhe ocorrer, a primeira palavra de bênção, a primeira coisa bonita que lhe ocorrer, fale para essa pessoa que você acabou de conhecer de verdade agora. Fale para ela, uma coisa bonita. Para alguns pode ser assim, ó, você está mais magro, né? Não é? É. Não é? Você recebe, irmão? Amém. Você recebe também, querido? Amém. Queridos, nessas 3 noites, com a graça de Deus,
se o Senhor me der a graça dele, se o Espírito dele me usar como eu tenho orado e pedido que ele me use, eu quero falar com vocês sobre novos ou outros caminhos para a adoração. Por que novos e por que outros? Porque nesses 20 anos de ministério de adoração, de ministério com música, eu tenho caminhado pelo país todo, pelo país afora, e tenho percebido que algumas coisas melhoraram, outras pioraram, outras estão na mesma, e tem algumas heresias, algumas vergonhas, algumas tristezas, alguns motivos de constrangimento para a gente. Eu não sei se todos os músicos aqui concordam com o que eu estou falando. Então, nessa noite, a primeira noite, eu quero falar sobre do individualismo para a comunidade. Repita comigo. Do individualismo para a comunidade. O que isso tem a ver com adoração? Você vai ver já já. A gente vai tentar articular alguns textos bíblicos. Mas para meditar nisso, eu quero partir de alguns pressupostos, algumas ideias que a gente vai fechar aqui agora. A primeira delas, eu não sei se o filho, como é que é o seu Lucas? Se o Lucas pode projetar. Primeiro, a gente vai falar nesses 3 dias a partir desses 2 conceitos. O que é louvor? Se você pensa em termos da terminologia, da linguagem do Antigo Testamento e do Novo, já foi dito aqui pelo pastor Ronaldo. Dá para ver aí atrás? Dá para ver? Está legível? Louvar é o que, queridos? Vamos dizer juntos? Falar bem de Deus. Isto é, bendizê-lo, agradecê-lo, mas sobretudo no contexto bíblico, judaico-cristão, com música e com poesia, como a gente fez aqui nessa noite. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria que a gente tivesse detido diante de nós. O segundo, o que é adoração? Essa é uma palavra difícil de definir. Tem muitas definições, muitos autores. Mas quando eu penso em 2 termos, primeiro um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, proskunel, eu penso que adoração é render tudo o que somos diante de tudo que Deus é. Amém? Repita comigo esse conceito então. Adoração é render tudo o que somos diante de tudo que Deus é. Você pode achar, você pode pensar, você pode imaginar que isso é um pouco de idealização. Ninguém rende tudo a Deus diante de tudo que Deus é. Você está idealizando, pastor. Entre o ideal e o real tem uma sombra nas nossas vidas, né? No cotidiano, no chão do dia a dia das nossas vidas. Mas, irmãos, eu não quero baixar o nível. Você diz amém? Amém? Não quero baixar o nível. Adorar é render tudo o que somos diante de tudo que Deus é. Terceiro pressuposto. O outro slide, por favor, pode voltar. O primeiro ainda, Lucas. Isso. Vamos pensar nesses 3 dias a partir do seguinte: culto e vida é a mesma coisa, irmãos. Sem culto na vida, não há vida no culto. Se você não gravar nada do que eu falar aqui nesses 3 dias, leve essa frase com você, por favor. Sem culto na vida, não há vida no culto. Isto é, o culto prepara para a vida prepara para o culto. Esse novo amigo que você conheceu aí, que sentou do teu lado, se você é uma ovelha obediente, se você acolhe a palavra que é dita aqui do púlpito, que tal você falar com ele? Às vezes isso é um pouco de teatro, né? Vazio, sem vida, mas às vezes pode ser uma expressão de comunhão. Eu te olho no teu olho e digo: sem culto na vida, meu querido, não há vida no culto. Faça isso agora em nome de Jesus. Fale para alguém. Amém? Sem culto na vida, não há vida no culto. Se você não adora o Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, nos outros 6 dias, o que acontece no domingo pode ser qualquer coisa, menos adoração ao Deus vivo. Dito isso, esses 3 pressupostos: louvar é bendizer a Deus, é falar bem dele e fazer isso com beleza, com poesia. Adorar é render tudo que sou diante do tudo que Deus é. E sem culto na vida, não há vida no culto. A gente vai conversar e vai ler a Bíblia hoje a partir de uma história lá do livro de Gênesis.
Mas ainda tem um outro pressuposto que eu queria que você anotasse aí. Eu estou vendo que tem gente anotando, que bom. Você já reparou como a gente volta para casa cheia de informação e alguém pergunta assim, como é que foi o culto hoje? Você diz, foi bom. Como é que foi a mensagem? Foi muito bom, pregou bem, o pregador era articulado, era eloquente. O que ele disse? Eu não lembro, mas ele pregou muito bem. Né? Não faça isso, leve alguma coisa com você. Amém? O último pressuposto não está aqui, mas eu quero pensar a adoração com os irmãos como revelação e resposta. Diga comigo. Revelação e resposta. Está muito abstrato? Está confuso? Então deixa eu explicar. Isaías capítulo 6, de 1 a 6. Ali é um padrão, é um paradigma do que eu estou falando, de adoração como revelação e resposta. Querido, a adoração começa em Deus e volta para Deus. No princípio, Deus. O que acontece em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 6? Deus se revela. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está no templo e ele tem uma visão do Senhor num alto e sublime trono, e toda aquela glória, toda aquela manifestação, revelação. Deus se revela para Isaías. E a primeira resposta dele qual que é? Ai de mim. Revelação, resposta. Quando Deus se revela para nós, a adoração é a única resposta possível. E o Senhor continua falando, a quem enviarei? Eu preciso de enviados, eu preciso de gente que vá por mim. De novo Isaías responde. E qual que é a resposta dele? Eis-me aqui. Revelação e resposta. Amém? Tendo isso como base, a gente vai caminhar nessa noite pensando nesse tema que eu tenho proposto para vocês, do individualismo para a comunidade. Agora eu queria que você orasse comigo, porque depois de um som tão gostoso, de 1 hora de adoração, ficar 1 hora pensando na sexta-feira, pastor, não é fácil, não é mole. Quem aqui cochilava na última aula na faculdade? Hein? Que bom, não estou sozinho nesse pecado, né? Quem passava do ponto no ônibus, no metrô? Né, Henrique? Então a gente precisa de graça de Deus, porque, irmãos, adoração é uma coisa que nos envolve inteiramente ou não. A gente precisa da emoção, a gente precisa da vontade, mas a gente também precisa da cabeça funcionando. E nessa altura do campeonato, eu sei que você está cansado, eu também estou. Então a graça de Deus há de nos ajudar para que nesses próximos 50 minutos a gente possa ouvi-lo de uma forma aberta, gostosa. E se você cochilar, não tem problema. Quem estiver do lado vai falar, acorda, porque você está na casa de Deus, meu irmão. Né? Curve a tua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, que coisa tremenda é estar diante do Senhor. Oh Deus eterno, todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu te peço, Senhor, nessa noite, é que essa revelação de quem o Senhor é nos constranja, nos perturbe, nos incomode, Senhor, de tal modo que a nossa única resposta seja adoração. Oh Deus, faz isso, Senhor. A gente vem para essa conferência e a gente vai para outras conferências, para outros congressos. Eu confesso esse pecado meu, dos músicos, meus amigos e de muita gente que está aqui. A gente quer ferramentas, a gente quer know-how, a gente quer voltar cheio de ideias, cheio de coisa na bagagem. O como fazer, como adorar mais e melhor, como tocar com mais excelência, como compor, como ministrar, como. Senhor, ajuda-nos nesses 3 dias, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, que a gente tenha uma compreensão muito mais do como, mas de quem adoramos. E nós adoramos ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Nós adoramos ao Deus da eternidade, ao Senhor do Êxodo. Nós adoramos ao Cristo ressurreto.
Nós adoramos a Deus Espírito Santo, aquele que se movia sobre a face das águas, lá na mais remota eternidade, de tal modo que o seu mover gestacional fez a vida surgir do nada, pelo poder da palavra do Senhor. Deus triuno da graça, revela-te para nós. Que coisa terrível é estar diante do Deus Todo-Poderoso. A gente perdeu a noção do que significa isso, Senhor. Sobretudo nós, ministros, profissionais, Senhor. O que é estar diante do Deus vivo? Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo, diz a tua palavra. Ó, Espírito de Deus, sopra aqui. Sopra aqui. Sopra aqui. Essa revelação de quem é o Senhor e de quem nós somos chamados a ser como adoradores do Pai. Nós oramos por causa de Cristo, e quem o adora nessa noite, diga amém. Amém, amém, queridos. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis. Puxa, Gênesis tem algo a nos dizer sobre adoração, tem muita coisa. Capítulo 4. O meu tema nessa noite, então eu repito, do individualismo para a comunidade. Capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ler alguns versículos, do 1 ao 15. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua... Você está lendo comigo? O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Amém, vocês estão aí. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se entristeceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, não sou o responsável pelo meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém. Eu não sei se você lembra de uma história que é considerado o primeiro romance da literatura inglesa. Robinson Crusoe, que a gente fala Crusoe, mas como meu francês está em dia, é Crusoe. Ok? Aprendeu hoje uma coisa nova.
Robinson Crusoe para os leigos e Robinson Crusoe para os literatos, né? Você lembra da história desse Robinson? O navegador se perde, cai numa ilha, fica lá deserto, sofre, acha um índio, um nativo que chama de hoje, sexta-feira. E esse Robinson Crusoe é o primeiro herói individualista romântico, assim. Aquele cara, aquele self-made man, como a gente fala em inglês, né? Aquele homem que se faz por si próprio, né? Eu estava pensando nisso, nessa história do Robinson Crusoe, e me veio à mente essa semana um outro filme. O pessoal lá da igreja sabe que eu adoro ilustrar as mensagens com filmes, né? Quem aqui assistiu Náufrago com Tom Hanks? Isso, um belo filme, não é não? Senhor Wilson, não é? Senhor Wilson, né? Que era uma bola de futebol da marca Wilson. Depois eu vou ganhar royalties dessa empresa, né? Então Robinson Crusoe, aquele personagem do Tom Hanks, mostram a angústia de você estar sozinho numa ilha deserta. Pensando bem, você precisa de carteira de identidade numa ilha deserta? Para que você precisa de documento numa ilha deserta? O que é individualismo? John Donne, poeta inglês cristão, disse o seguinte: nenhum homem é uma ilha. Vamos lá, gente, vamos começar com literatura, depois música, depois outras coisas. John Donne, nenhum homem é uma ilha. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Mas o que é individualismo mesmo? Você sabe o que é individualismo? Alguém arriscaria? Eu pensei bastante nesses dias, nessas semanas, e um conceito que eu escrevi aqui, eu divido com vocês. Individualismo é um jeitão, uma perspectiva, um modo de vida que enfatiza a liberdade, a independência e a autossuficiência do indivíduo. Sujeito individualista é aquele que eu me garanto, eu me basto. Ou como dizia uma velha canção aí, né, o Traje a Rigor, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não é? Individualismo. Eu não quero, e nem tenho tempo para entrar em nenhuma complicação de sociologia, de política, de economia, para falar o que é individualismo. E você já deve estar assustado pensando o que isso tem a ver com adoração. Mas eu quero pensar em algumas coisas sobre individualismo. Em primeiro lugar, você não acha que é uma contradição a gente dizer que a gente vive numa sociedade que é individualista? Porque se é sociedade, como pode ser individualista? Então deixa os teus dois neurônios, o Tico e o Teco, funcionarem um pouquinho, né? Não é estranho, irmãos? Se é sociedade, como pode ser individualista? Agora essa é para responder. Nós vivemos numa sociedade individualista, sim ou não? Sim, muito individualista. Tem alguns exemplos. Eu estava em Vancouver, no Canadá, no ano passado, e um amigo que mora lá, ele mora perto de uma praia muito bonita, às 5 horas da tarde, aquele sol ainda forte no verão, e eu sento lá e fiquei percebendo o jeitão dos caras se vestirem assim, né? Gente, no Rio de Janeiro, se você sair de bermuda, tá aí o pastor Getúlio que não vai me deixar mentir, se sair de bermuda, não tem nenhum argentino aqui não, tem irmãos, não, como não, sim, como não, né? Mas se você sai de bermuda, com uma meia soquete até aqui, ou então aquela camisa de americano que parece propaganda de floricultura, sabe assim, né? Lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a gente zomba. Se o cara tiver com cabelo meio estranho, tiver verde. Um dia desse eu deixei uma barbinha assim aqui, diferente, e eu tive que abrir mão daquela minha estética, daquele meu novo look, porque teve gente da igreja que achou que eu estava pirado, só porque eu estava com uma barbinha. Se eu puser um brinco como o teu, assim, maneiro, eu estou frito, né? A gente é assim, né? A gente repara, a gente não é? Mas no primeiro mundo, no Canadá, gente, vocês tinham que ver o naipe, não é esse o termo, né? Ninguém olha. Não sei se você reparou isso andando por aí no exterior. Ninguém olha para o outro no metrô.
na faculdade. Você não pode estar pelado, porque senão é preso. Mas se você quiser sair com cabelo verde, uma blusa rosa, tênis de bolinha branca e uma calça com uma cueca por cima, se eu posso usar o termo, numa noite de sexta-feira, né, de conferência de adoração, ninguém olha para você. Você, para mim, é problema seu. Não me inclua fora dessa. O primeiro mundo é muito individualista, ninguém olha para ninguém. Não vou ter tempo de ler, mas eu achei só um trechinho, um blog de uma moça que está lá na Holanda, e o nome do blog é Perdido na Holanda. Só um trechinho, ó. Na cabeça aprendi que a sociedade holandesa é individualista. As pessoas são educadas para pensarem primeiro nelas e somente nelas. Se você ganhou na loteria, legal, sorte tua. O dinheiro é todo seu. Não dê um centavo a ninguém, nem mesmo a sua família. O dinheiro é seu. As pessoas escolhem os amigos de acordo com os seus interesses. Existem grupos para os mais diversos hobbies, esportes ou interesse em comum. Tentar se enquadrar em um clube ou associação é questão de sobrevivência, se você quiser ser amigo. E aí vai embora, não dá tempo, tem muita coisa interessante aqui. Uma brasileira perdida na Holanda, assustadíssima com o individualismo do primeiro mundo. Lembrei de uma história engraçada. Um exemplo do individualismo é o que acontece no trânsito, você concorda? Tem um menino lá na igreja, uma ovelha minha, um discípulo meu, que marcou um aconselhamento, pastor Getúlio. Falou, pastor, eu quero contar uma coisa ruim que aconteceu essa semana comigo. O que foi, meu irmão? Estava dirigindo e aí um sujeito me cortou, me fechou, e aí eu corri, fechei ele também, saímos, começamos a discutir, eu meti a mão na cara dele, pastor. Eu estou aqui para confessar isso. Por quê? Você fez isso também, irmão? Está se sentindo aliviado? Não, escutem, irmãos, escutem aí, a coisa vai longe. Eu falei, rapaz, você fez isso? Fiz, e eu estou mal, eu queria que você orasse por mim. Mas aí eu estava gostando da história, né? Eu achei que ia dar, que tinha mais pano para manga ali. Mas como é que foi? Não, porque o cara falou um monte, não sei o quê, e o cara, não vou descrever, senão tem gente aqui da minha igreja que vai, enfim, vou arrumar problema, né? E aí chegou a polícia e eu meti a mão no cara, o cara ficou pequenininho na hora, né? Porque tem gente assim que canta de galo, mas come milho picado, né? Sabe a história, né? Você fala grosso, ele, né? E aí o cara começou a chorar lá no carro. Aí chegou a polícia. Para essas coisas a polícia chega na hora, né? Chegou a polícia. Aí a polícia foi lá, o cara chorando. O que foi? Não, aquele cara ali bateu, me meteu a mão na cara. Não, eu não fiz nada, mas... chorando. Não, rapaz, você é um homem chorando. Não, mas ele me machucou. Inclusive, eu sou até crente. Escuta, tadinho, né? Eu sou crente, eu sou evangélico, que já é um termo que já não quer dizer grande coisa, mas isso é um outro tema, né? Aí o policial, não sei se o policial também era irmão na fé, falou, não, eu tenho que interceder. Foi lá, chamou minha ovelha lá e falou, irmão não, amigo. Amigo, rapaz, como você faz isso, rapaz? Você bate no outro. Não, mas ele me fechou, começou a me ofender. Falou, se eu fosse homem, saía do carro. Pastor, não. Oficial, né? Oficial, eu sou homem. O cara, né, xingar a mãe e atingir a minha masculinidade não dá. E aí eu perdi a cabeça. Rapaz, mas por que você fez isso? O cara é crente, o cara é gente boa. Eu falei, eu também. Eu também. Individualismo, eu quero chegar onde eu preciso chegar, que se dane o resto. Desculpe o termo, pastor. Você concorda ou eu estou falando besteira? Quando eu prego, eu gosto de juntar a escritura com escritura e a escritura com a vida, porque senão fica muito etéreo, abstrato. Amém, irmãos? A gente tem que sair daqui com vontade de ser diferente, de viver diferente. Esse é o nosso chamado. Sinais do reino de Deus ambulantes por aí. Individualismo. Eu tenho um amigo em Campinas, que é pastor presbiteriano, é um pregador muito conhecido, um escritor, e ele me contou outro dia uma história também muito interessante. E agora eu já estou fazendo uma ponte. Como é que esse individualismo chega na igreja, chega no culto, chega na adoração? Vou tentar explicar
Ele recebeu um e-mail de um membro novo, e ele é pastor de uma igreja classe média, uma igreja bonita, rica, lá em Campinas. E o e-mail começava assim: prezado reverendo. Quando a gente chamar de reverendo, é porque é amigo, ou então porque não é amigo. O Getúlio me chama de reverendo, eu já chamo logo de bispo, né? Prezado reverendo. Eu não vou parafrasear, né? Estou muito feliz de estar nessa igreja, essa comunidade tem me abençoado, é uma igreja que tem me enriquecido na fé, os seus sermões são ricos, são plenos de sabedoria escriturística, a tua ortodoxia me toca, e foi por aí. Então o cara sopra para depois bater, né? No entanto, caro reverendo, tenho algumas considerações, e eu estou parafraseando, tá, irmãos? Tem algumas considerações a fazer. Primeiro, domingo passado estava no culto, estava tentando adorar ao Senhor de todo o coração, quando senti um friozinho subindo pela minha perna. E eu disse: alguém exagerou no ar-condicionado. Pastor, não é adequado que isso aconteça. Afinal de contas, nós, os contribuintes, qual é o nosso tema mesmo? Ninguém ouviu. Qual é o nosso tema mesmo? Muito bem. Afinal de contas, nós, os contribuintes, gostamos de ver o nosso investimento bem aplicado. Falando nisso, eu quero discordar veementemente no uso que a igreja tem feito com os programas, com a transmissão dos cultos pela internet. Isso poderia ser usado em benefício da própria comunidade, caro reverendo. E por aí vai, uma abobrinha maior do que a outra, né? E tem mais uma história lá que eu não estou lembrando agora. Ah, sim, essa é ótima. Você falou que domingo vai ser bem brasileiro aqui, vai ser um louvor brazuca, né? E eu queria dizer, pastor, estou inventando um pouco aqui agora, né, para dar uma dourada na pílula. Eu queria dizer que não combina cantar a palavra de Deus com esses ritmos sensuais, olha isso, irmãos, da música popular brasileira. Voltemos aos velhos e bons hinos da tradição protestante evangélica. Nós, os contribuintes, é ótimo, não é, irmãos? O individualismo está aqui presente. Ou não? Está no nosso meio. Uma outra coisa que mostra para mim, e agora eu quero falar bem profeticamente, estava falando, mas agora eu quero enfatizar, que a gente está caminhando cada vez mais para um estilo de culto individualista, é o seguinte: o que aconteceu com a Trindade na nossa adoração, nos nossos cânticos? Cadê a Trindade na nossa adoração? Aliás, o que é Trindade mesmo, hein, pastor? Hã? Tem um teólogo que diz o seguinte: se você tirar a Trindade, para a maior parte da igreja evangélica não muda nada. Tira a doutrina da Trindade da cabeça, da vida, da Bíblia, até porque o nome Trindade não está na Bíblia, né? Argumentam, né? Não muda nada. Não vai dar tempo de ler tudo, mas eu trouxe um artigo que eu acabei de receber lá dos Estados Unidos. Não perca a Trindade. Um clamor para compositores. Quantos aqui são compositores? Além de mim, do pastor Ronaldo. Quantos aqui são compositores? Ninguém? Mostra a sua cara, meu irmão. Só 3? 4? Não tenha medo. Por que sois tão tímidos? Agora está achando que eu vou bater, está escondendo a mão no bolso, né? Mas eu quero falar para os compositores e para os músicos também. Ele disse, essa irmã é uma teóloga, uma mulher que ministra o louvor na igreja dela. Ela fala coisas tão interessantes aqui. A primeira delas, ela diz o seguinte: hoje em dia, o compositor, o ministro de louvor, exerce mais influência na congregação do que o pastor e o teólogo. Vocês concordam? Você gasta o seu tutano, os seus neurônios,
a sua vida espiritual ensinando a igreja. Aí o cara liga o rádio, aí tem uma coisa maravilhosa do tipo que eu ouvi um dia desses, chegando no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, ligando o rádio, pensando, deixa eu ver as coisas boas que Deus está dando aqui aos meus conterrâneos. E a letra dizia, tenha fé, Jesus. Tenha fé, Jesus não, como é que era? Tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor, prepara e leva esse crente falador. Aí, eu vou numa igreja e um pastor lá fala e tem uma canção sobre oração invertida. Se a pessoa está te amaldiçoando, então ora invertido, amaldiçoa ela. O profeta vai para o buraco de vez em quando, né? Mas o que dizer de uma canção que diz assim, por favor, irmãos, por favor, falo isso, comento isso com temor e literalmente com tremor. Deus não rejeita a oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu sinto muito, isso não é bíblico. A não ser que Hebreus 11:12 não signifique mais nada. Amém? Todos aqueles, diz Paulo, que quiserem seguir piamente a Jesus Cristo, padecerão perseguição. O que aconteceu com a Trindade? Ela começa a analisar, ela fez uma análise que percorreu uma lista de várias canções. A gente não tem isso aqui no Brasil. A gente tem ECAD para música popular, mas para música evangélica não tem. A gente compõe e depois vai chegando cada vez mais no salário mínimo, quando a gente vai saindo da mídia, né? Aliás, se mídia fosse coisa boa, diz um amigo meu, não viria de midianita. Você não concorda assim, né? Então, ela pegou uma lista lá do ECAD evangélico de 89 a 2004, com todo respeito aos irmãos da mídia que estão aqui nessa noite, né? Isso não vai para o ar não, né, pastor Getúlio? 72 canções, pastor Ronaldo, nessas listas, e algumas delas que a gente conhece, bem conhecidas, né? A grande maioria delas raramente falavam e nominavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Raramente. Nenhuma delas citava o nome Trindade ou a natureza triuna de Deus. Apenas 3. Glorify thy name, Father, I adore you, e Shine, Jesus Shine, que a gente conhece, brilha Jesus. Só 4 canções falavam de Deus, o Pai, e eu fiquei tão feliz quando você falou isso nessa noite. Falei, o Espírito Santo existe mesmo, né? Amém, irmãos? Ser cristão é chamar Deus de Pai, amados. Aleluia. Isso valeu a sua ministração nessa noite. Apenas 4 canções falavam de Deus como Pai e apenas 5 se referiam ao Espírito Santo. E nenhuma dessas canções mais conhecidas, de 89 até 2004, falavam do Espírito Santo. Nos Estados Unidos. Algumas a gente traduz e canta aqui, porque a gente traduz bastante coisa americana. Se a gente fizer uma pesquisa dessa dos últimos 20 anos, aqui, com a nossa composição, com a nossa canção de louvor brasileira, a gente vai se chocar também. Irmãos, a adoração cristã é o seguinte, nós adoramos ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Diga amém. O que significa tirar a Trindade? Isso é um assunto tão longo que eu estou escrevendo um livro a esse respeito. Mas sabe o que é a Trindade? O nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele não é um ser solitário nos confins do universo. Ele é uma eterna comunhão de amor. O Pai ama o Filho, que honra o Espírito, que honra o Filho, que adora o Pai. Quem é o maior na Trindade? Quem é o maior na Trindade? Deus é uma eterna comunhão de amor. Deus é amizade. Pastor Getúlio, que lindo essa frase que você escolheu como slogan dessa igreja. Mais do que uma igreja, uma família. Isso é trinitário. Isso é trinitário. O teu Deus não é um ser solitário nos confins do universo. Ele é uma família que desde a mais remota eternidade se ama profundamente. Deus é comunhão, irmãos. Deus é uma eterna coinonia. Amém?
E como povo dele, como igreja dele, a gente deve expressar isso. Há um autor que diz que nós somos trinitários na confissão e unitarianos ou unitaristas na prática. É só ver como a gente toma decisões. Ah, mas esse assunto vai longe, vai muito longe. Vamos para a história de Caim. Lembrem-se, irmãos, vida e adoração é uma coisa só. Sem culto na vida, não há vida no culto. Cadê a transparência? O slide. Transparência, eu entreguei minha idade, né? Só falta pedir para pôr o LP na vitrola aí para fazer um fundo, né? A próxima, querido. Mais uma. Isso. Adoração individualista não é adoração. É auto-adoração, porque é egoísta, é sem amor e sem generosidade. Sabe por quê? Veja comigo de novo, Gênesis 4. Isso vai te ajudar a se manter acordado. Gênesis 4, de 3 a 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, a adoração individualista não é o melhor, é apenas uma oferta. Não é o melhor que você tem para Deus, é só uma oferta. É só uma canção, é só um gesto, é só um período de louvor, como se o louvor fosse só naquele período, né? É só estar na presença de Deus naquele período, como se em algum lugar, em algum momento da vida, a gente saísse da presença do Senhor. O salmista diz no Salmo 139 que até se eu fizer uma caminha lá no Sheol, lá no inferno, ali Deus está. Então essa adoração individualista é uma adoração como a de Caim. É só uma oferta. Ah, eu vou dar uma oferta. Uma oferta. Não vou dar o melhor. A parte mais gorda, a primícia para Deus. E outra coisa, como ele não foi honrado, veja como é a autoadoração. Como ele não foi honrado, o que ele fez? Ele se enfurece. Ele não estava adorando o Deus vivo, ele estava adorando a si mesmo, irmãos. Músicos, instrumentistas, vocalistas, adoradores do Pai, porque todos somos adoradores do Pai. Aqui, adoração não é uma coisa que acontece daqui para lá, mas daqui para cima. Amém? Ninguém aqui assistiu o culto nessa noite, eu espero que não. Todos nós cultuamos ao Deus triuno da graça nessa noite. Como ele não foi honrado, ele se enfurece. Ele fica mal. Porque a palavra agradar no hebraico aqui é shahá. Shahá, que quer dizer ser recompensado. Ele não foi recompensado, ele falou, então, estou fora. Adoração individualista não é o melhor, não dá o melhor, é só uma oferta. Olhem para mim, queridos, por favor. Você dá uma oferta ou você dá o melhor no altar do Senhor? Não, vai me custar muito. Estudar, fazer aquele curso, estudar aqueles exercícios todos, 3 horas por dia. Não, fazer uma revisão na letra, melhorar o vocal. Não, isso aí dá muito trabalho. Me lembra a história da velhinha que vai acho que já contei isso aqui, vai com a neta na igreja e ela sai reclamando do baterista. Cadê o baterista? O baterista sofre, né? Tem um amigo que, na primeira série lá, a professora diz, a profissão do pai, qual é a profissão do teu pai? Ele falou, alguém falou, o pai dele é músico. Ele falou, não, meu pai é baterista. E a velhinha desceu a escadaria da igreja, dizendo, mas eu não gostei desse culto, o baterista tocou muito alto. Aí a neta, sabiamente, profeticamente, que bom, né, irmão? Disse o seguinte, para aquela mixaria que você deu na oferta, tá muito bom. Quando você vem aqui adorar, você vem ofertar ao Senhor ou você quer que ofertem a você? Pense comigo.
Hein? 1995, primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, lá em Minneapolis, entro numa igreja, logo na frente tinha uma placa assim, a Igreja da Graça, era o nome da igreja. Nada a ver com R.R. Soares também, né? É porque nosso Deus é o Deus da graça, irmãos. Então estava lá, Igreja da Graça, 18 horas, adoração avivada ou contemporânea, né? E 20 horas, adoração tradicional. Mesma igreja. É adoração para o Deus vivo ou é autoadoração? Hein? Pense comigo. A segunda coisa, que é a adoração individualista, tem competição e desejos homicidas, onde deveria haver quebrantamento e alegria com o outro. Abel vai lá, pega o cordeiro mais gordinho, mata no altar, tira a picanha, aquele cheiro gostoso que você sabe e que eu gosto também, não é? Aquela gordura caindo lá na brasa. E o Caim vai lá, pega repolho, chuchu, quiabo, inhame, sei lá o que mais, chicória. Irmãos, não é a natureza da oferta que importou para Deus, você concorda? Ele coloca lá. Aí Deus se agrada de Abel. Não sei como é que foi esse se agradar de Deus, mas alguma manifestação do agrado de Deus aparece. Sabe o que o Caim faz? Ele não bate palma e fala assim: pastor Ronaldo, puxa, você ministrou bem, hein, querido? Aleluia. Continua assim. Ele sai torcendo para que da próxima vez aquele problema que deu no som fique para o resto do culto. Quem aqui é músico nunca enfrentou isso, né? Nunca sentiu essa competição, né? Irmãos, é mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Confesse isso. No meio musical eu tenho 20 anos aí de estrada. É só competição. Ah, mas também, eu também naquela gravadora, né? Se eu tivesse aquela estrutura. Ah, também é filho do pastor Carlos Alberto Bezerra e não do R.R. Soares, né? Também aí é mole, né? Como se diz no Rio, né? Ah, também é o Gerson Borges, né? Amigo do Getúlio, né? Queria ver se ele me convidaria para pregar lá. Josué Rodrigues, um grande amigo meu, um dos meus mentores, me contou e eu dei risada, querendo chorar, que chegou um sujeito lá na igreja dele, lá na Betânia, em Niterói. Quem é que conhece Josué Rodrigues? Amigo do meu coração. Pastor, pode acontecer ao pastor. Pastor, eu gravei esse CD e queria cantar aqui. Mas quem é você? Não, eu sou fulano de tal. Pastor, você não imagina a unção que tem aqui, pastor. Ah, Não, mas não, irmão, a gente não convida. Tem 5 bandas de louvor, eu também me... Não, pastor, mas você não... Pastor, vai lotar, vai ser demais. Vai ser joia, né? E tem um forró, tem uma música de fogo também, tem outra de não sei o que lá, tem... Aí o pastor José diz: irmão, aqui não dá. Ele falou: tá vendo, pastor? Bem que me disseram que na sua igreja só você canta. Bem que me falaram que você era ruim de roda, ruim de chifra, né? Não abre espaço para ninguém. Aí o pastor Josué vira e fala: tá vendo? É por isso mesmo que eu não vou te chamar para vir cantar aqui. Eu quero mostrar que eu sou melhor, que eu sou bom. Nós músicos, se a gente pudesse, a gente deveria de vez em quando, ou de vez em sempre, abrir a palavra do Senhor no Salmo 131 e fazer aquela oração: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e eu não me exercito em grandes coisas. Nos fazer invertido, dizer: Senhor, o meu coração é orgulhoso, Senhor. Eu me exercito em grandes coisas. Eu quero coisas demais para mim. Eu quero brilhar, Senhor. Eu quero a luz do holofote. Eu quero meu nome na capa da Rolling Stone, dizendo: agora sim temos um artista gospel de verdade. Será que só eu sou um miserável pecador capaz de fazer essa oração? Hein? Pior do que o verdadeiro orgulho é a falsa modéstia, né? Aquilo que o Asaf chama de espírito de músico, né? O cara toca, abre a camisa e fica lá mascando chiclete na hora do sermão.
Pode continuar com o teu chiclete, não é com você que eu estou falando não, querido. Qual que é o nosso tema mesmo, irmãos? Do individualismo para a comunidade. Então, recapitulando, adoração individualista é autoadoração. Adoração individualista, se é que dá para a gente dizer que há tal coisa, adoração individualista, ela tem competição e homicídio implícito no coração. Eu queria que você se desse mal, mas na frente eu falo, pô, mas você está tão ungido, pô. Demais. Canta muito, hein? Eu recebo cada comentário, irmãos. Cada comentário. Que eu falo, pô, ou esse cara está mentiroso, eu vou começar a me adorar. Ou esse cara é um mentiroso mesmo, eu vou começar... Né? As pessoas falam tanta coisa. Deus recompensa Abel, e aí Caim, ao invés de celebrar com ele, no seu individualismo mesquinho, pecaminoso, ele mata o seu irmão. Quantas vezes você quis matar alguém porque ele estava crescendo no seu ministério? Fala a verdade, confessa. Você que é pregador pode sair daqui dizendo, mas eu falaria aquilo de uma outra forma. Eu usaria outro enfoque. Nessa noite o Senhor nos chama para o arrependimento, irmãos. Amém? Saia dessa suposta adoração individualista e comece a adorar comunitária e trinitariamente. E a gente vai fazer uma diferença enorme, enorme para o reino de Deus. Mais 2 comentários. A adoração individualista é cínica e hipócrita. Palavra dura, né? Por que cínica? Você sabe de onde vem o termo cínico? Cinismo é uma escola filosófica lá da Grécia Antiga, cujo fundador, ou um dos fundadores, começou a zombar de tudo e de todos. Tem uma história, parece que um oficial romano passa perto dele e ele está lá vestido igual um cão, ele se vestia como um vagabundo, ficava na rua porque dizia, está tudo assim mesmo, ninguém presta, então também não presto, né? E aí o oficial romano diz assim, escuta, o que você está achando, o que você acha da minha roupa, do meu exército, né? Qual que é a tua opinião? Ele falou assim, a única coisa que estou preocupado é que você saia da frente, que está atrapalhando o sol. O que é o cinismo? O cinismo é essa vida que zomba de tudo e de todos e só se preocupa com si, consigo próprio. E é hipócrita, porque a resposta de Caim, irmãos, é muito triste. Sou eu o guardador ou o responsável pelo meu irmão? Sou eu o responsável pelo meu irmão? O pastor Getúlio pode chamar aqui o tecladista e falar, escuta, cadê o irmão que toca bateria? Tem 2 semanas que ele não vem. Sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu responsável por ele? Para mim, as 2 palavras que descrevem essa atitude, eu me basto, a minha preocupação é comigo, é cinismo e hipocrisia. Em quarto lugar, a adoração individualista leva ao isolamento e à alienação. Quantos músicos talentosos o Senhor levantou, mas essa postura individualista e autoadoradora os levou para o isolamento e para a alienação. Você está em que igreja, querido? Eu estou na igreja de Cristo. Quem é o seu pastor? Não, eu sou pastor da minha igreja. Entende o que eu estou dizendo, queridos? Profeticamente. Eu não vou ler, mas se você ler do verso 10 até o verso 17, você vê que Caim sai da comunhão da presença do Senhor, sai do jardim. Isso é tão bonito. O jardim é um lugar de comunhão, o Éden. Na viração do dia o Senhor vinha, conversava com seu pai Adão. Ele sai da presença do Senhor e ele vai para uma peregrinação solitária. O individualismo te leva para uma peregrinação solitária.
A comunhão do jardim de Deus é trocada pela alienação da cidade. Eu tenho composto algumas canções que falam sobre isso, sobre como a cidade aliena. Você já reparou na face das pessoas no metrô? De manhã? Você já viu que olhares mais felizes e cheios de realização? Hã? Irmão, você tem uma risada tão boa. Que bom. Você está me dando força. Mas na verdade, você olha para o cara, ele se esconde em Londres é assim. Você olha para o cara, ele esconde o rosto no jornal, né? Está alienado, aquela vidinha da cidade, né? Quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, não sei o pastor Getúlio, eu estranhei várias coisas. Uma delas foi o seguinte: você precisa ligar para o cara para dizer, eu posso ir na tua casa? No Rio de Janeiro a gente não tinha isso. Você chegava na hora do almoço com a maior cara de pau, e o cara falava, pô, que bom que você chegou agora, falsamente. Você fala, bom mesmo, porque eu vou comer aí, né? Aí o cara ficava lá te enchendo as medidas até 11 da noite. Aí ele fala, eu acho que eu vou embora, né? Aí você mentirosamente fala, não, mas está tão cedo, né? Então era assim, o jeitão carioca, né? Em São Paulo, não, você tem que ligar para o cara que mora no andar de baixo. Posso ir na tua casa aí trocar uma ideia com você, né? Estou ofendendo vocês, não? Poxa vida. Outro dia um irmão falou assim, você é o primeiro carioca que eu aprendi a amar. Não sei se foi um elogio ou se foi uma crítica. Né? Mas quanto maior a cidade, maior a alienação, irmãos. Porque Deus não fez uma cidade, Deus fez um jardim de comunhão. Quem constrói a cidade é Caim. E olha que interessante, que poético. Nod é o nome da cidade, que quer dizer peregrinação. Eu não quero explicar muito, a gente tem muita explicação a cada domingo, a cada encontro, a cada sermão. Eu quero levantar essas questões para você. Examina o que você canta, o que você toca, o que você ministra. Pense um pouco nas reclamações que você faz para o pastor. Quando eu vim para São Paulo, trabalhei no louvor numa igreja batista aqui no ABC, na borda do campo. E um dia, uma pessoa me cercou na saída e falou assim, pastor, não era pastor ainda, Gerson, ou GB, né? GB, você está cantando umas canções muito tristes, tem que botar o pessoal para tirar o pé no chão. Só que eu estava numa semana tão atribulada que a única coisa que meu coração conseguia era lamentar na presença do Senhor. Metade dos salmos são lamentos, irmãos. Metade, cadê o guitarra? Metade dos salmos, sabe o que é? São blues. Eu estou fazendo um projeto novo, salmos em tom maior, celebração, e salmos em tom menor. Lamento e celebração no saltério. Como é que você lamenta? Não pode, você tem que agradar ao SAC, não outro SAC, né? Serviço de atendimento ao crente, né? Eu não quero cansar vocês mais, mas eu queria deixar 2 desafios. Músicos, vocalistas, cantores, compositores, faça a você mesmo a seguinte pergunta: a minha vida e a minha adoração, já que vida e adoração é a mesma coisa, amém? Já que sem culto na vida não há vida no culto, já que o culto prepara para a vida e a vida prepara o culto, ou como dizia o querido Ademar, o culto continua, o culto é a sua vida. Minha vida e a minha adoração é marcada por posturas trinitárias. Que isso, pastor? Falou difícil agora, posturas trinitárias. Sabe o que é uma postura trinitária? Quando eu subo aqui para cantar, eu não canto canções que eu goste, mas eu canto coisas que a igreja precisa ouvir, por exemplo. Se eu não gosto de órgão, mas aí tem um prelúdio de órgão, eu digo, Senhor, que bom que a gente tem uma organista, uma musicista tão competente aqui na igreja. Outro dia eu fui na igreja Tacuruçá, no Rio de Janeiro. Eles compraram um órgão de tubo de $100 mil. E é uma maravilha. E não é minha praia. Posturas trinitárias.
o líder da banda, a gente vai falar um pouco disso amanhã no workshop. Batera, o que você acha que a gente tem que fazer? Ah, não, vamos fazer essa. Não, mas e você? Pô, o arranjo tá legal? Não, eu sou o dono da gig. Gig é a banda, né? E é assim. Então não tem discussão, não tem diálogo. A Trindade é uma eterna comunhão de amor, irmãos. Será que a minha vida e a minha adoração é marcada por posturas trinitárias, de inclusão, de aceitação? Ou é individualista? Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Será que as letras das minhas canções não tem eu demais, não? Eu. Será que o Deus que adoramos não é uma distorção do Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Será que algumas das minhas canções não são canções românticas que, ao invés de eu assumir que eu queria compor para uma menina, e eu já compus um monte de canções para minha esposa, eu fico falando, ai, me apaixonei, blá, blá, blá e tal. Pô, compõe logo para tua esposa, né? Irmãos, eu melhorei um pouquinho, mas eu era muito feio. Eu era muito feio. Janires, meu outro mentor, Janires Magalhães Manso. Pode rir, irmão. Tem esperança para você também, meu amado. Aleluia. Deus é bom. Deus me deu a minha esposa Rosana que está aí, olha só, né? Janires dizia, eu era magro que dava dó, né? Eu era feio que dava dó, né? E por que mesmo que eu estou falando isso? Ah, sim. Sabe como é que eu me aproximava das meninas? Com um poema. No colegial, eu escrevia carta de amor para todas as meninas da escola, porque os caras, os bonitões lá, os boa pinta, né, não tinham jeito e me pediam para escrever. Os caras namoravam e eu que fazia as cartas, né? Quando eu estava apaixonado, eu escrevia logo uma canção. Então eu assumi, tenho várias canções que eu escrevi para Cinha, e para outras namoradas, ela vai me bater por isso, vou para o sofá essa noite. Mas falar de Deus é falar de quê, amados? Ah, Senhor, eu me sinto. Queridos, nós contemplamos a face do Senhor, que é Deus triuno. Pai, nós te adoramos por causa do Cordeiro que foi morto. Usa a palavra. O pastor Ronaldo usou o Salmo 121, aquele outro cântico que usou vários nomes da Escritura. Vários salmos foram cantados aqui. Usa a palavra de Deus, canta a palavra. Jesus é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Amém. Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre da mediocridade para a criatividade, mas queria antecipar. Olha para as tuas letras. E, em último lugar, que mudanças na vida e no culto essa reflexão produz em nós? Que oferta eu estou colocando diante do altar? É uma oferta ou é o melhor, a parte mais gorda, a picanha eu dou para Deus? Se Ele me der a carne moída, tá bom. Que mudanças? Vamos curvar as nossas cabeças, amados. Tem muito individualismo nos nossos cultos, nos nossos ajuntamentos, e pouca comunidade, pouca comunhão. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, livra-nos desse espírito de Caim, em nome de Jesus. Que o sinal de Caim não esteja sobre a nossa cabeça, Senhor. Nós clamamos por libertação, Senhor. Clamamos pela volta, pela centralidade da Trindade na nossa adoração, Senhor. E de tudo o que isso significa, de tudo o que isso representa, Pai.
Senhor, eu oro que o Senhor toque o coração dos músicos, dos compositores, dos instrumentistas, e que eles possam, junto comigo, Senhor, junto com outros irmãos, repensar, que haja arrependimento entre nós. Porque adorar a Deus, ao Deus vivo, ao Senhor do Êxodo, ao Alfa e o Ômega, a raiz de Davi, a estrela da manhã, ao lírio dos vales, ao grande eu sou, ao Deus dos exércitos de Israel, é adorar ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Oh Deus, tem misericórdia de nós. O tempo é pouco, Senhor, e a minha capacidade de comunicação muito pequena diante do desafio desse tema, Pai. Mas eu peço que o Teu Espírito sopre libertação nessa noite, e que a gente possa rever as nossas posturas individualistas e, no lugar disso, expressar que o Deus a quem adoramos é uma comunidade eterna de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, guarda-nos, Senhor, da autoadoração e leva-nos para a presença do Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Se você o ama, cante. Aleluia, aleluia. Dá para cantar as outras duas estrofes? Será que dá? Vamos tentar juntos? Ah, não, perdão. Só para praticar o que eu preguei, abençoa a nossa vida, irmão. Amém. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos ficar em pé? Deus abençoe. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. O fiel Senhor, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Por isso, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Levante as mãos aos céus e cante. Sei que a Tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem
posso imaginar